O meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. Nosso assunto de hoje é sobre a construção da primeira capela dedicada a Santana, que foi construída por Inácio Correia Pamplona. A gente considera como sendo o fundador de Bambuí. Há exatos 256 anos, Inácio Correia Pamplona iniciava a construção da Capela de Santana, que infelizmente já não existe mais, pois ela foi demolida na década de 60. A gente vai estar vendo a foto aí da Capela de Santana, inclusive a, a, a parte que foi construída por Pamplona sendo demolida. Tem foto aí, a gente vai acompanhar aí. Também a gente comemora hoje, exatamente hoje, 10 de outubro de 2025, 256 anos da celebração da primeira missa aqui em solo bambuiense. No dia 10 de outubro de 1769, Inácio Correia Pamplona viveu de 1722 a 1810. Ele e seus escravos, e também o padre José Rodrigues de Oliveira, iniciaram a construção da Igreja Santana do Bambuí. Acompanhe o relato do escrivão da expedição sobre esse marco importante da história de Bambuí. Abre aspas. No dia 10, uma hora antes da manhã, praticaram os músicos e tambores seu ordinário e diário costume. Ouvimos missa como sempre o fizemos, sem falha de um só dia. Mandou o senhor mestre de campo ajuntar toda a gente que havia, de toda a qualidade, marchando na vanguarda deles ao som dos instrumentos para o lugar da capela. Continua aí o relato. Ali, com incansável diligência e zeloso cuidado, entrou a distribuir a gente para a elaboração de construção da capela-mor, que a cada qual competia. Ficou o mesmo senhor com os mais, todos aquele dia, ocupado na elaboração e lida de abrir buracos e levantar esteios, diligência bem custosa, pelo muito peso que os ditos tinham. Pois o primeiro quebrou 2 carros, carro de boi, na sua condução. Fecha aspas. O padre José Rodrigues, citado aí, que ficou encarregado da construção, ele nasceu na freguesia de Santana, da vila de Paranaíba, bispado de São Paulo. Ele era filho de Baltazar Rodrigues e de Isabel da Rocha do Canto. Em 6 de junho de 1767, entrou para a Irmandade de São Pedro dos Clérigos do Bispado de Mariana. O primeiro vigário de Bambuí veio com a expedição de Inácio Correia Pamplona em 1769 e figura na lista dos entrantes que pediram Sesmaria. Em 10 de outubro de 1769, ficou encarregado de prosseguir na construção da Capela de Santana, patrocinada por Pamplona. Ele deve ter ficado aqui em Bambuí até o início de 1774. Depois, ele foi provisionado para ser capelão da Capela de Nossa Senhora Aparecida, filial da matriz da vila de São José dos Rios das Mortes, atual cidade de Tiradentes. Em 10 de outubro de 1769, já no local escolhido para a construção, Pamplona orientou o começo da construção da Capela de Santana e orientou aí na abertura de buracos, e levantando os esteios que ele trouxera não se sabe de onde. Além disso, o mestre de campo disponibilizou parte dos seus escravos, carros de bois e a quantia de 200 oitavas de ouro. Lembrando que uma oitava de ouro equivale a 3,586 gramas. Se fosse hoje, esse valor aí transformado em real, seria aproximadamente 350 mil reais, que ele despendeu do próprio bolso para construir a capela. Pamplona doou também as imagens de Senhora Santana e outros santos, as alfaias, vasos sagrados e demais paramentos que
seriam incorporados à capela recém-construída. A gente vai aí a um pequeno intervalo e já volta para concluir aí sobre essa matéria, inclusive falar sobre a primeira missa. Estamos de volta. É muito bom ter você aqui com a gente no nosso Biografias Bambuiense. Prosseguindo então, em 11 de outubro de 1769, Pamplona delega o prosseguimento da obra da capela ao padre José Rodrigues de Oliveira e recomenda em tom ameaçador que todos colaborem com o padre no andamento da obra. Pamplona não acompanhou a construção porque daria sequência à expedição em direção ao que mais tarde viria a ser o Triângulo Mineiro. A primeira missa rezada em terras bambuienses aconteceu no mesmo dia, no dia que começou a construção da capela, no dia 10 de outubro de 1769, e foi celebrada no local onde hoje está a Matriz de Santana. A gente vai ver também aí a foto da atual Matriz de Santana, que foi construída no mesmo local da antiga, E tudo indica que essa missa foi concelebrada pelos padres José Rodrigues de Oliveira, o primeiro vigário de Bambuí, e pelo padre Gabriel da Costa Rezende, que era o capelão da expedição de Inácio Corrêa Pamplona. Nem precisava de sombra de uma árvore, pois teria sido celebrada às 5 horas da madrugada, como fala aí no relato, 1 hora antes da manhã. Definitivamente, a primeira missa rezada em terras bambuienses não foi debaixo da gameleira, que provavelmente não existia ou então era muito pequena ainda. Essa história de que a primeira missa rezada em Bambuí teria sido debaixo da gameleira, lá da escola do Dr. Antônio Torres, surgiu devido a alguns escritos deixados pelo padre João Veloso da Silva, que foi pároco daqui de Bambuí. Ele deixou alguns relatos, e sem apresentar nenhum documento, afirmou que a primeira missa teria sido celebrada sob a gameleira. Ele não conhecia esse relatório aí da expedição do Pamplona. Nós já desmontamos essa versão em nosso livro Bambuí, nas trilhas da Picada de Goiás. Está lá registrado, é só conferir. Como a gente viu no relatório do escrivão do Pamplona, aqui a gente vai repetir, abre aspas, no dia 10, 1 hora antes da manhã, praticaram os músicos e tambores o seu ordinário e diário costume. Ouvimos missa, como sempre o fizemos, sem falha de um só dia. Mandou o senhor mestre de campo ajuntar toda a gente que havia de toda a qualidade, marchando na vanguarda deles, ao som dos instrumentos para o lugar da capela. Então a primeira missa foi celebrada ali naquele local onde hoje se encontra a nova Matriz de Santana. Não há dúvidas, portanto, que a primeira missa celebrada em terras bambuienses não foi sob a gameleira, e sim no local da antiga Matriz de Santana, que hoje é ocupado pela atual matriz, foi construída no mesmo local da antiga Matriz de Santana. Era isso que a gente tinha para falar sobre esses dois fatos importantes da história de Bambuí. Lembrando que a capela construída pelo Inácio Corrêa Pamplona, ele doou terras no entorno dela, 3 quilômetros de raio, para quem quisesse construir. E foi daí as pessoas foram construindo e que surgiu o Arraial de Santana do Bambuí. Por isso é que a gente diz com toda certeza que Pamplona é o fundador de Bambuí. Era isso então que a gente tinha para hoje. A gente volta na próxima quarta-feira com a nossa tradicional entrevista. Até lá e um abraço a todos.